Olá, eu sou o Jorge Machado, este é o Autorretrato e eu vou conversar com o deputado Hamilton Pereira, do PT. Sempre bem-vindo à TV Assembleia, é um prazer conversar com o senhor, deputado. Prazer é todo meu, Jorge. Vamos passar em revista os mandatos do senhor nesta Casa de Leis. Eu gostaria de falar, antes de mais nada, de uma proposta de alta relevância, que foi a criação da região metropolitana de Sorocaba. Vamos contar desde o início, deputado, como foi a luta, a articulação, o diálogo com os gestores municipais, prefeitos, vereadores, a comunidade de maneira geral. Vamos relembrar um pouco desta batalha, deputado? Vamos sim. Em 2005, um professor, um geógrafo da Universidade de Sorocaba, da Uniso, fez uns estudos e publicou alguns artigos, inclusive nos jornais lá de Sorocaba e da região, dizendo que a nossa região estava se metropolizando e que se fazia necessário que alguma liderança política tomasse a iniciativa de provocar esse debate. Então aquilo me chamou a atenção. À época eu procurei a própria universidade, procurei esse professor, inclusive, para saber quais eram as razões que levavam ele a raciocinar dessa maneira. E fui convencido por estudos que a universidade já tinha, né, de que efetivamente a nossa região estava crescendo no entorno de Sorocaba, já com a cidade se conurbando, Sorocaba se tornando cada vez mais adensada e que já se caracterizava, por todas as exigências, inclusive da legislação, já se caracterizava como uma região metropolitana. Então nós fizemos o projeto de lei, apresentamos o projeto de lei complementar número 33 de 2005, apresentei nesta casa e ele tramitou durante anos e anos, e nós fazendo, inclusive, as gestões junto à Secretaria Estadual de Gestão, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Metropolitano, visitamos a Casa Civil várias vezes, enfim, e fomos maturando esse projeto. Enquanto isso, ele tramitou aqui por todas as comissões de mérito da Assembleia Legislativa e ficou pronto para a ordem do dia. Sim. Mas o Executivo não aceitava que um projeto desta envergadura ou desta natureza fosse proposto por um deputado estadual ou por um parlamentar, né? Dizia, então, os assessores do Executivo, os assessores técnicos da Implasa, da própria Secretaria Estadual de Desenvolvimento Metropolitano, que um projeto desta natureza deveria ser concebido pelo Poder Executivo, ou seja, pelo governador do Estado, assessorado por esse corpo técnico das diversas secretarias, enfim, e eles acabaram fazendo esse projeto chegar à Assembleia Legislativa neste ano de 2014, né, em janeiro, chegou aqui o projeto de lei complementar número 1 de 2014, já tratando da região metropolitana, mas assim, era uma cópia do nosso projeto, aumentando só o número de municípios. De 17 para 26, é isso? Exatamente. O projeto de lei complementar número 33, que é o projeto original que apresentei aqui na casa, nós contabilizávamos, à época, 17 municípios. Sim. O governador, a pedido, inclusive, de diversos prefeitos, câmaras municipais, gestões que foram feitas, inclusive acompanhadas de requerimentos nossos, o governador achou por bem incluir mais municípios, mais 9 municípios. Então a região metropolitana de Sorocaba acabou surgindo, sendo aprovada aqui na Assembleia, após a realização das audiências públicas, com 26 municípios. Ah, sim. Mas foram 2 audiências públicas? 2 audiências públicas. Sim. Uma realizada em Sorocaba, com todos os 26 municípios, sim, e outra realizada aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, também com os municípios, com os entes governamentais, do governo do Estado, enfim, para que o projeto ficasse pronto para a ordem do dia e ser votado finalmente no plenário da Assembleia Legislativa, e foi por unanimidade dos Sim. deputados e deputadas da Casa. O senhor disse que o projeto do Executivo é uma cópia fiel, vamos colocar aqui entre aspas, do seu projeto de 2005. Mas eu devo lembrar que, além da criação da região metropolitana, o projeto do deputado Hamilton Pereira, do PT, também continha a criação de um fundo e um conselho. Estes ainda não surgiram, deputado? É verdade, mas se nós observarmos as regiões metropolitanas criadas anteriormente à de Sorocaba, nós verificaremos também que o Executivo demorou um certo tempo
para enviar aqui as propostas de criação do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e do Fundo para o Desenvolvimento Metropolitano das regiões. Né? Por exemplo, a região metropolitana do Vale do Paraíba, com sede em São José dos Campos, o governo demorou 1 ano para enviar a proposta aqui do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e da Agência para o Desenvolvimento Metropolitano. Então, nós estamos aguardando, enquanto isso, fazendo gestões junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Metropolitano, junto à Casa Civil, ao Governo do Estado, para que essas iniciativas que cabem ao Executivo cheguem à casa e que nós completemos, assim, aquilo que falta para nós termos efetivamente a região metropolitana funcionando a pleno vapor e com todos os instrumentos que vão planejar e que vão financiar os investimentos naquela região. Deputado, além do fundo, também um conselho. Como é fazer sentar todos os gestores municipais na mesma mesa para discutir assuntos de interesse comum? Bom, este é o grande objetivo da criação de uma região metropolitana, não é? Que nós tenhamos o conjunto de municípios, todos os prefeitos, prefeitas, mais as câmaras municipais, sentando juntos e discutindo o desenvolvimento de uma região, né, para que ela se desenvolva com sustentabilidade, com humanização das políticas públicas e, fundamentalmente, que ela distribua os investimentos que cheguem na região. Vou dar um exemplo, digamos assim, nocivo, que vem acontecendo no crescimento de Sorocaba. Sorocaba vem crescendo de forma a concentrar todos os empreendimentos que chegam na região. É para Sorocaba que vão as grandes montadoras de automóveis, né, como recentemente a Case. Sorocaba hoje tem 6 shopping centers. Como também distribuir o desenvolvimento para as outras cidades da região metropolitana? Não, é esse o objetivo. Por quê? Porque com a concentração dos empreendimentos, dos investimentos na cidade de Sorocaba, você vai tendo um processo de superadensamento. Porque as cidades do entorno vão se tornando gradativamente cidade dormitório de Sorocaba. As pessoas moram no município, mas trabalham em Sorocaba. Moram em outro município, mas estudam em Sorocaba. Então, é através desse Conselho de Desenvolvimento Metropolitano que nós vamos discutir, junto com os prefeitos todos, né, os empreendimentos, os consórcios intermunicipais, os consórcios regionais. Deputado, que outras agruras se pode falar também que são postas no dia a dia de uma região metropolitana do tamanho de Sorocaba? Eu falo isso em termos de educação e de saúde, principalmente. Todos nós sabemos que no interior do estado, as santas casas, a maioria delas passam hoje por crise, crise financeira, crise de manutenção dos seus leitos hospitalares, principalmente aqueles conveniados com o SUS. Quer dizer, as soluções coletivas têm que ser discutidas no âmbito desse consórcio entre municípios, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Educação. Sorocaba hoje concentra também 4 escolas técnicas e uma FATEC. Então, veja, quando as pessoas da região querem estudar, elas se deslocam para Sorocaba. É fundamental que nós tenhamos uma discussão de que as futuras escolas técnicas, futuras faculdades, sejam implantadas também nesses municípios do entorno, oferecendo oportunidades, sobretudo para essa juventude que se desloca hoje da região em direção a Sorocaba. Para que nós tenhamos a oferta de oportunidades para o conhecimento, para o estudo, nas cidades de origem desses jovens que se deslocam para Sorocaba. Inclusive cursos vocacionados para a região, cada um adequado às necessidades daquele município. Exatamente. Nós temos uma região com uma diversidade muito grande do ponto de vista econômico, né? Já falei aqui da indústria, mas também temos um conglomerado de oferta de serviços muito grande e de comércio, né? É claro que, além disso, nós temos ainda a agricultura. Eu queria até chamar a atenção do senhor, porque na própria página da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano se fala que das regiões metropolitanas, Sorocaba é considerada a maior
produtora agrícola entre todas as regiões metropolitanas. Ainda tem essa diversidade e essa capacidade de produzir e exportar alimentos, deputado. O que falar desses municípios que reúnem 1.700.000 habitantes, né, que estão dentro da região metropolitana de Sorocaba e que têm esse desafio de produzir alimentos não só para a região em si, mas para todo o estado e até outros estados do país. Esta é uma preocupação, inclusive, muito atual, porque as cidades, inclusive Sorocaba, agora estão discutindo os seus planos diretores e os seus projetos de uso de solo. Né? E o que nós estamos notando é que nos planos diretores concebidos pelos municípios, inclusive o município de Sorocaba, os planos diretores estão apontando para a supressão de áreas da agricultura e áreas de conservação ambiental, o que é extremamente preocupante. Né? Por quê? Se rendendo à lógica da especulação imobiliária, né? A construção de grandes condomínios e tal, porque como recebe muita gente, né, de toda a região, mas também da grande região metropolitana de São Paulo, que se deslocam para trabalhar no interior, né, a preocupação do município é ofertar lotes, construções de casas populares, enfim, mas apontando para um novo ciclo de superadensamento da cidade. Isso não pode ocorrer. Aliás, nós temos que ter um plano diretor que olhe pela eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência, que tem Sorocaba, que tem Araçariguama, que tem também Ibiúna, ou seja, grandes conjuntos de condomínios horizontais, de chácaras, de residências, deputado. Jorge e telespectadores, nós notávamos há 20, 30 anos atrás que nos finais de semana, quando se chegava aqui na capital, as pessoas estavam se deslocando já em direção ao litoral. Né? Quer dizer, o fluxo de todo mundo nos finais de semana era em direção ao litoral, à Baixada Santista, enfim. Hoje, o que nós notamos, numa sexta-feira, quando você sai de São Paulo, aqui da região metropolitana e desses municípios perto da capital, nós já notamos um congestionamento, tanto na Raposo Tavares, que agora já está duplicada, em direção a Sorocaba, Itapetininga, Capão Bonito, Itapeva, como também a Castelo Branco. Castelo Branco. Quer dizer, é muita gente indo para o interior. Se tornaram avenidas, literalmente, essas duas estradas. Temos toda uma região, não é, onde proliferaram os condomínios fechados, com portaria, porque as pessoas buscam segurança, áreas de lazer, condomínios com lagos, com playgrounds para as crianças, enfim, quer dizer, é uma qualidade de vida que as pessoas buscam no interior, fugindo da conturbação, do trânsito, da confusão que representa a grande região metropolitana de São Paulo, a grande São Paulo, né? E vão em direção a esta região, região de Sorocaba e tal. Então nós temos Porto Feliz, Boituva, Iperó, Araçoiaba da Serra, Itu, Salto, né, sendo tomadas por esses grandes condomínios. E Sorocaba também. Então, essa lógica agora de fazerem planos diretores, né, que distribuem mais áreas para moradia, suprimindo áreas de proteção ambiental, suprimindo áreas de agricultura, é muito preocupante. Nós temos debatido muito isso lá em Sorocaba e acho que esse é um debate que, inclusive, tem que ser trazido para dentro do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Sorocaba, por exemplo, é uma cidade que cresce acima do crescimento médio do restante do Estado. Né? Então, é claro que você olha para a cidade e você vê que ela está caminhando para esse superadensamento que nos preocupa muito. Né? Como é que nós vamos crescer, né, populacionalmente falando, inclusive, em número de habitantes, proporcionando qualidade de vida, proporcionando humanismo nas políticas públicas mais humanizadas e um meio ambiente que consiga garantir abastecimento de água, consiga garantir uma boa qualidade do ar, né? Que não se polua tanto, que não se agrida tanto as nascentes, os rios existentes, como o Rio Sorocaba. Lá é uma área, inclusive, do Médio Tietê e do Sorocaba, que é a bacia hidrográfica lá da região, que felizmente tem um consórcio já, os prefeitos têm muita preocupação com a preservação daqueles mananciais. Isso é fundamental, isso tem que ser debatido no âmbito do conjunto dos municípios que compõem a região metropolitana. Sorocaba tem duas qualidades, vamos dizer assim, e possibilidades de crescimento, e quem conhece Sorocaba sabe. A questão da qualidade de vida e o viário
né, digamos assim, a planta de ruas e avenidas. Eu falo de 120 quilômetros de ciclovias na cidade de Sorocaba. E também lembro aqui a memória dos trilhos. Eu estou falando com um deputado também ferroviário. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa memória dos trilhos, a possível instalação de metrôs de superfície, de monotrilhos ou mesmo de VLTs, como está acontecendo em Santos. Isso é possível em Sorocaba também, essa é uma deputado? discussão também bastante atual, Jorge. Que veja, a ferrovia no passado, ela levou o progresso e o desenvolvimento para o interior do estado. Então é comum nós notarmos como existem Mairinque, Sorocaba, Alumínio, os trilhos cortando a cidade pelo centro, às vezes. Né? Às vezes divide a cidade em duas partes, né? Uma parte de um lado e outra parte do outro lado das ferrovias. Então hoje esse é um debate bastante atual no sentido de aproveitarmos esse leito ferroviário já existente para implantarmos ali uma outra modalidade, outras modalidades de transporte coletivo que possam fortalecer, inclusive, o transporte que já é feito por ônibus hoje, né? Que já é feito pelos transportes em pneu, mas que a gente faça por trilhos, né? Ou monotrilho, ou o metrô de superfície. Sim. É perfeitamente possível. Sorocaba, por exemplo, quer dizer, a ferrovia, né, que vinha de Mairim, que corta a cidade ao meio e liga toda a zona leste de Sorocaba com a zona norte, em direção a Iperó, em direção a Boituva, enfim. É possível ali um transporte que ligue um extremo ao outro da cidade, né, aproveitando dessa estrutura já existente. Então essa é uma discussão que tem sido feita lá e, aliás, existe uma promessa, inclusive, do governo do estado, já é uma promessa de pelo menos 8 anos, de que nós teremos um trem de velocidade ligando Sorocaba à capital. Trens de longo percurso, ligando capital à Americana, capital a Sorocaba, capital a Campinas, talvez São José dos Campos também, mas aí seria praticamente o mesmo trem, o mesmo leito, digamos assim, do TAV, né, do trem de alta velocidade, no caso do Vale do Paraíba e São José dos Campos, deputado. No caso de Sorocaba, o que se acena é que nós teríamos um outro traçado, por conta daquele traçado que é muito sinuoso, né? Nós teríamos um outro traçado mais reto, assim, mais reto, né? Para evitar essas curvas de nível, e que, portanto, possibilitasse essa alta velocidade ligando Sorocaba a São Paulo. A gente fala em média velocidade, né? Média velocidade. Um trem a 150, por exemplo, de velocidade máxima, lá, 120 em torno quando o secretário dos Transportes esteve em Sorocaba, ele falava em 170 por hora. 170 para nós é alta velocidade. Seriam 40 minutos de Sorocaba até aqui no terminal do Tietê, terminal Barra Funda. Sonho de muita gente que hoje sai de Sorocaba, pega Castelinho, Castelo Branco, pega congestionamentos aqui e no Rodoanel, deputado. E que tem saudade do tempo que nós tínhamos o trem de passageiros, né? Sim. No passado, o sorocabano, as pessoas da região usaram muito o trem de passageiros, tanto para vir para a capital e depois ir para o litoral, quanto para ir para o interior do estado. Deputado, proteção ao meio ambiente, eu lembro aqui algumas propostas de sua lavra, no caso, projetos que se tornaram leis, um que fala dos limites da estação ecológica da Jureia, também a APA de Cabreúva e a APA de Tupararanga. Vamos falar dessas três propostas e o que isso tem a ver com a questão hídrica, com a falta de água nas torneiras em algumas cidades aí, chegando a calamidades públicas. Bom, são duas questões distintas, né? Nós tratamos isso no âmbito do mandato de formas distintas. Né? Primeiro, a regulamentação dos parques estaduais. Em 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso editou uma lei, né, o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Né? O que diz esse Sistema Nacional? Ele diz que o homem, o ser humano, não pode habitar, né, uma área de preservação ambiental integral. O que é uma área de preservação ambiental integral hoje? Parques estaduais, estações ecológicas. E depois da edição dessa lei, o governo do estado de São Paulo fez algumas leis e que transformou em parques áreas onde nós já tínhamos comunidades tradicionais. Sim. Pessoas que haviam caboclos, que haviam nascido
naquelas áreas que foram depois decretadas como parque estadual. Nós tínhamos remanescentes de quilombolas, nós tínhamos caiçaras, como foi no caso do Parque Estadual de Jacupiranga, aqui a Estação Ecológica Jureia Itatins. Então, essas pessoas que tinham raízes ali naquela região, e que cuidavam da terra, que cuidavam, que conservavam aquele ambiente, elas começaram a ser expulsas da terra. Expulsas, arrancadas do lugar onde nasceram, com os seus descendentes, com os seus antepassados, inclusive. Tem pessoas que nasceram ali e cujos familiares habitavam aquelas áreas de tempos imemoriais, mais de 100 anos. Não seria o caso de mantê-los na terra e, inclusive, pagar por serviços ambientais para essas populações? Foi para isso que nós trabalhamos, na regulamentação do Parque Estadual de Jacupiranga, trabalhamos na regulamentação da Estação Ecológica Jureia Itatins, criando RDSs, Reservas de Desenvolvimento Sustentável, que é a única forma que o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, concebe que essas comunidades possam permanecer naqueles locais, desde que sejam dentro das reservas de desenvolvimento sustentável. E nós conseguimos fazer isso. Nós regulamentamos os mosaicos desses parques, da Estação Ecológica. Eu tenho trabalhado ultimamente também no Parque Estadual de Jurupará, onde está havendo reintegrações de posse, despejos das comunidades tradicionais de lá. Não é mais barato, mais lógico manter essas comunidades de pé, ou seja, com as suas tradições e conservando o meio ambiente, do que fechar os limites do parque, contratar e treinar guardas parque? Com certeza, com certeza. Essas comunidades são as grandes conservacionistas desse meio ambiente, desses estuários nacionais, desse maciço de Mata Atlântico, essas nascentes todas e tal, são conservadas exatamente por essas comunidades. Quando você cria uma reserva de desenvolvimento sustentável, essas comunidades passam, inclusive, a ter trabalho, como turistas ecológicos, nas áreas que é permitido visitantes e tudo mais, e eles passam a dar orientação de como preservar, não jogar lixo, não depositar resíduos sólidos naquelas regiões, enfim. Eles têm um trabalho, inclusive, de educação para a preservação ambiental. Foi isso que nós fizemos, no entendimento com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nesses parques e na Estação Ecológica Jureia Itatins, ampliando áreas de preservação ambiental, como, por exemplo, da Represa de Tupararanga, que fica ali entre Votorantim, Piedade e Alumínio, que abastece 8 municípios da região metropolitana de Sorocaba. Nós precisávamos preservar aquele manancial, porque na borda da represa já estavam se instalando alguns condomínios e tudo mais, que inclusive faziam o despejo de dejetos diretamente na represa, depondo contra a qualidade da água. Então, para preservar a qualidade e a quantidade de águas que nós precisaríamos para continuar abastecendo essas populações, nós fizemos a regulamentação dessa APA. Sim. Depois nós trabalhamos também com a questão da área de proteção ambiental de Cabriúva. Nós ampliamos na lei aquela área, abrangendo um manancial que dá origem ao Ribeirão Piraí. O Ribeirão Piraí tem uma importância fundamental hoje. Ele abastece Cabriúva, ele abastece Salto, e agora, com a falta de água em Itu, inclusive, o plano diretor de Itu prevê buscar água lá na bacia do Ribeirão Piraí. Aquele ribeirão também estava sendo poluído por comunidades que estavam se instalando lá nas cabeceiras das fontes, dos mananciais, enfim. Nós tivemos que ampliar, para ampliar a proteção, e nós temos feito isso com áreas de preservação ambiental para proteger mananciais. Exatamente, foi uma preocupação de nós nos antecipamos à crise atual para preservar esses mananciais. Sobre a regionalização e humanização das perícias médicas, no caso dos servidores públicos estaduais, e também a política estadual de busca a pessoas desaparecidas. Vamos falar sobre essas duas propostas, deputado? Essa demanda me chegou aqui, como outras, chegou da sociedade. Obviamente de pessoas que têm entes queridos desaparecidos. E aí nós descobrimos uma coisa absurda.
nós tínhamos cadastro de carros furtados no estado de São Paulo e não tínhamos cadastro de pessoas desaparecidas. Quer dizer, os órgãos são poucas de as segurança pessoas pública desaparecidas, né? Não são poucas diariamente desaparecidas. Muitas. Desaparecem por ano no Brasil cerca de 200 mil pessoas. No estado de São Paulo, em média, cerca de 50 mil pessoas. A ampla maioria, crianças e adolescentes. Então, nós criamos um programa, né, onde nós criamos um cadastro estadual de busca a pessoas desaparecidas, não só o cadastro com a aparência física, os traços particulares das pessoas, mas também criamos algo que já existe na USP, nós fomos conhecer, né, um programa chamado Caminho de Volta, que tem um banco de dados genéticos, DNA, né? Colocamos na lei, inclusive. Não se sepulta mais ninguém como indigente sem que seja consultado o banco de DNA para a gente verificar se por trás daquele cadáver encontrado, né, de um jovem, de um adolescente, enfim, pela polícia nas suas investigações, não existem entes queridos, familiares, procurando por uma pessoa desaparecida, né? Então, criamos uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas, aprovamos por unanimidade na Assembleia Legislativa, fizemos pelo menos 3 audiências públicas aqui com essas organizações de busca a pessoas desaparecidas, aprovamos por unanimidade e o governador vetou. E depois, em janeiro deste ano, nós conseguimos, felizmente, derrubar o veto, né, e dotar o Estado de São Paulo de uma política, né? Hoje é um programa chamado PLID, Programa de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas. Hoje nós temos uma política no Estado de São Paulo, graças a uma lei que nós criamos. Deputado, precisamos encerrar e eu preciso falar ainda sobre a questão da humanização e regionalização das perícias médicas. Um pano rápido. Para você ter uma ideia, os nossos telespectadores, nós temos hoje servidores públicos do Estado que saem lá da região do Presidente Prudente, lá da região de Itapeva, e precisavam fazer uma perícia médica, tinham que vir aqui, no bairro da Saúde, para fazer um exame médico, para fazer uma perícia, o que é um absurdo. A pessoa chegava aqui, justamente no dia em que ela chegava, o médico, por alguma razão, não tinha ido trabalhar. Eles remarcavam para dali 30 dias, para dali 60 dias, a pessoa perdia a viagem. Às vezes vinha só com o dinheiro da passagem no bolso, sem dinheiro para um lanche, por exemplo, né? Então, nós criamos esse programa que é para descentralizar, fazer com que essas perícias médicas possam ser feitas lá na Santa Casa do município onde o servidor mora, né? Lá no hospital público da cidade onde a pessoa mora e onde ela trabalha, onde ele exerce a sua atividade para o Estado. Com conforto e presteza, não é, deputado? Exatamente, é esse o objetivo. Nós aprovamos, né? E, felizmente, hoje há uma descentralização por conta dessa nossa iniciativa parlamentar. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor. Sucesso na sua empreitada e você continua acompanhando a programação da TV Assembleia.